esse foi a motivação pela qual eu decidi me candidatar, porque gosto da minha cidade e porque nas nossas cidades a gente vê sempre uma representação num tamanho menor daquilo que a gente acompanha. A gente estava vendo agora, né? Aí a fala do deputado Boca Aberta falando sobre as benesses, você, Palhardi, acabou de citar, né? E então, dentro de um espaço menor, que é o município em que eu resido, eu decidi me candidatar para tentar cooperar de alguma forma. E graças a Deus a gente está aí nesse 3º mês de mandato, tem uma caminhada longa pela frente, mas eu estou satisfeito com aquilo que a gente vem recebendo de retorno da população, e estar aqui hoje, inclusive, é por si só o reconhecimento de um trabalho que foi iniciado e que está ainda se desenvolvendo e que tem muito por fazer, e acho que a questão da política e o papel do político. E vem cá, você, lógico, né? Você, antes de você vencer a eleição, você com toda certeza tem alguns planos na cabeça para serem aplicados em Rafar, pelo menos a tentativa, né? Quais são os principais projetos que você tem em mente e vai tentar lutar por Rafar, Zap? Olha, quando eu estava andando no tempo da campanha, e as pessoas, até algumas pessoas me perguntavam: por que você quer ser eleito, ou por que você quer ser vereador? Sem nenhuma demagogia no que eu vou dizer, uma das coisas que eu respondia é que eu gostaria de me preparar sempre. Essa questão da preparação, do crescimento é um caminho que você não abandona nunca, né? Que você precisa sempre estar se atualizando, pensando coisas novas. Mas um dos motivos é trazer para dentro da casa do Legislativo um pouco de, vamos dizer assim, e também sem nenhuma arrogância no que eu vou dizer, um pouco de aumentar o nível do debate. Porque a gente, principalmente nós que moramos em cidade pequena, nós vemos muitas vezes as casas, tanto executivo quanto legislativo, servindo apenas de uma politização de classe, as discussões muito sem preocupação naquilo que de fato vai impactar a vida das pessoas, né? Uma discussão sempre de ego. Então um dos motivos era trazer para dentro da casa um debate mais aprofundado sobre política pública, sobre o papel da vereança dentro da circunscrição do município, como que você faz coisas que de fato vai chegar lá na ponta, que é o cidadão que precisa, que você esteja ali pensando em criar caminhos para que a vida dele seja de fato alcançada pelo trabalho do vereador, né? Porque vem o senso comum: vereador faz o quê? O que vocês estão fazendo lá? O político está fazendo o quê? Está fazendo nada, está lá para ganhar dinheiro. Mudar um pouco esse cenário. Por exemplo, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante, que é o autismo, que de fato, confessar para você, não era uma das bandeiras que estavam dentro da minha, vamos dizer assim, do meu rol de discussão. Mas como você chega perto de um assunto como esse, e a gente vai falar sobre isso depois, você não consegue mais ficar indiferente. Então é uma bandeira que se tornou necessária. Mas eu acredito que a principal delas, para mim, eu disse na campanha, criar caminhos em que a cidade de Rafar, que há muito tempo está estagnada, possa voltar a se desenvolver, geração de emprego, qualidade de vida, e para isso eu sei que o todo tem que pensar numa política de valorização do servidor público para melhorar o serviço público, de criar um caminho para a gente poder ver dentro de cada, guardada a proporção de Rafar, mas ver o crescimento que Indaiatuba teve nos últimos anos. Isso é papel da política. Propiciar uma coisa dessa para o município é papel da política, dos seus representantes. Esse é o meu desejo e é o que me move a estar lá naquela casa. Zap, se você tivesse uma varinha mágica,
Onde que você atacaria, Rafar? Aonde eu atacaria, Rafar, se eu tivesse uma vara mágica? Olha, eu primeiro acredito que nós precisamos pensar em serviço público de qualidade. E muitas vezes esse serviço público de qualidade não necessariamente está atrelado só a investimento financeiro. Muitas vezes isso passa por uma conscientização de quem está com a caneta na mão para valorizar, preparar e profissionalizar os servidores. Então, porque eu vejo muitas vezes a população tendo deficiência de serviço público simplesmente porque os servidores ou não estão preparados ou porque impera aquele pensamento, é assim mesmo, vamos levando, daqui 4 anos é outro prefeito, eu fico aqui, ele vai. Então eu atacaria na consciência de quem está no poder e de quem move a roda, de que é preciso uma soma de força para que a soma do todo coloque qualidade na vida das pessoas. Zap, mas esse vamos chamar de costume, né, entre aspas, que a gente tem aqui. Geralmente, quando se elege um prefeito, nós estamos falando em termos de prefeitura aqui, ele procura colocar nos cargos ali aquelas pessoas que são mais allegadas deles. Exato. Os amigos, o chamado kit churrasco dele ali, né? E às vezes a pessoa não tem uma qualificação para assumir aquela posição em ditar normas, regras, instruções aí para o município. Você não acha também que esse costume a gente teria que começar a mudar ele também? Eu acredito muito nisso. E, inclusive, fico feliz em perceber que dos últimos anos para cá, o posicionamento do Tribunal de Contas e a construção da jurisprudência que vem se formando no Tribunal de Contas é para cada vez mais estreitar essa porta para esses cargos que são os chamados cargos comissionados, né? Exato. Os cargos comissionados, que são cargos de livre nomeação e que o prefeito faz por interesse político e ele tem livre iniciativa para fazer. Mas dos últimos anos para cá, a tendência e o que tem se formado no Tribunal de Contas é que para os cargos, como a Constituição defende, chefia, direção e assessoramento, que são os cargos de comissão, só possam ser ocupados por pessoas que tenham pelo menos, fala, aí o que eu vou dizer, alguém pode dizer assim, mas quem não tem uma qualificação de ensino superior não pode ocupar um cargo desse? Pode, mas você deve concordar comigo que a tendência quando isso não é muito exigido, aparecer sempre o pessoalzinho do churrasco mesmo. O pessoalzinho do ciclo ali de amizades. O kit churrasco. O kit churrasco, né? E quando não é o kit churrasco, às vezes o cara nem frequenta o churrasco, mas fez alguma coisa que deixou o rapaz em débito e que ele precisa pagar aquele débito. O que é ruim também, porque muitas vezes não vem o cargo para o Palhardi, mas vem para um familiar do Palhardi. Que eu não quero, mas você vai colocar alguém que eu vou indicar. Essa situação tem mesmo que ser reprimida, tem que acabar. Não importa, o cara pode ser amigo do prefeito? Pode, mas o que tem que prevalecer ele tem técnica para ocupar o cargo, ele vai desenvolver. E eu fico feliz em ver que os tribunais de fiscalização e de controle têm aumentado a dose da vigilância e para os últimos, para aqui adiante, a tendência é que isso mude. Só rapidinho concluindo, como eu disse, a gente estava vendo ali a fala do deputado federal, conhecido como Boca Aberta. Eu não sei se é verdade o que ele disse, mas é algo que também a gente tem que pensar. O cara está ocupando o cargo federal, dizendo que tem apenas a 4ª série do primário. É isso aí, nós precisamos fazer uma pesquisa. Não conheço o grau de instrução dele. Não é verdade? Eu vou pedir pro Matheus já fazer uma pesquisa aí, a nossa técnica lá, né? O Matheus da técnica ali, o Matheus já vai puxar no Google lá as qualificações, né? As instruções aí que o deputado federal tem. E você sabe qual é o problema? Mas sabe qual é o problema também, Zap? Às vezes a pessoa tem o canudo, mas ele não tem a instrução. Exato. Que um cara que está ali às vezes é a praia dele e ele não tem o canudo. Mas e agora? Mas você sabe que eu vejo também, por exemplo, e eu digo isso, peço aqui, até vou usar um termo do meio em que eu convivo,
Misericórdia, gente. Não tô julgando a capacitação do cara, mas, por exemplo, muitas vezes o cara sem instrução necessária para ser um deputado federal, na onde ele se apoia? Em todo aquele tamanho de verba de gabinete, porque daí ele pode ter assessores, ele pode ter... qualificados, né? Então, diminuir esse tamanho... O senhor acabou de mencionar aqui, por exemplo, juízes... Eu vi alguém falando assim, eu não consigo entender como 2 idosos que moram numa casa alugada não conseguem ter acesso a um benefício de assistência social porque a renda ultrapassa... mas 2 juízes com casa própria podem ter acesso ao auxílio moradia. Exato. Essas discrepâncias do país precisam ser diminuídas. E aí volta na primeira pergunta que você me fez. Por que você quis ser vereador? Bom, aonde eu posso atuar? Eu posso atuar no limite do meu município. E no limite do meu município, enquanto vereador, eu quero pensar em coisas. Limpeza da cidade é importante... fiscalizar se está fazendo o serviço lá na rua direitinho, o buraco se foi fechado, o buraco é importante, mas a gente tem que começar a pensar em políticas que de médio e longo prazo vão colocar a cidade num outro patamar. É isso que eu penso, não sei se terei tanto sucesso quanto eu imagino na minha cabeça, mas é o desejo que eu tenho. Pelo menos a luta está aí, né? Agora vamos lá, nós tivemos aí no dia 2, nós comemoramos o dia do autista, e nós percebemos aí realmente, como você falou no início aí, você não era ainda a sua bandeira inicial. Não. Mas depois, conforme você for inteirando, conhecendo os fatos e principalmente as dificuldades, você parece que pegou de vez aí essa bandeira para brigar por eles, né, Zap? Eu estava pensando, porque, por exemplo, quando Jesus, ele sendo filho de Deus, né? Andava nas cidades lá das suas missões, ele tinha em si uma missão. Então a Bíblia é repleta em dizer que quando Jesus encontrava um coxo, por exemplo, um cego, no coração dele ele se movia de íntima compaixão. Aquilo era o quê? Ele já não conseguia mais ficar indiferente em relação à situação daquela pessoa, apesar daquilo ser a missão dele. No nosso caso, não, né? Mas é como eu disse, né, Palhardi, quando você... E é muito curioso, porque é o que eu digo, não era uma bandeira. Nós estávamos em campanha, e até vai um abraço aqui para ela, para Ana, o pessoal da associação aqui de Capivari Unidos do Autismo, que eu não conheço pessoalmente, nenhum deles, na verdade. Eu tenho falado às vezes por WhatsApp com a Valéria, que é daqui de Capivari, mas mais frequentemente tenho falado com a Ana, lá de Rafar, e com a Adriana, que é alguém que também encabeça a luta, vai para cima. Você mesmo fez um belo elogio a ela para mim no WhatsApp na semana passada, quando conversamos, né? Que é alguém que vive o problema de perto, mas que vai para cima. Então, na campanha, nós tínhamos percebido que a Adriana, e na época ainda em nome da Associação Unidos do Autismo aqui de Capivari, estava falando com praticamente todos os candidatos a prefeito da cidade de Rafar. Então eu chamei ela para conversar e disse: olha, eu estou em campanha como vereador, na chapa que leva como candidata a prefeita a candidata Ângela, e a gente gostaria também que você tivesse conosco a conversa sobre. E naquele momento ali era um mundo para mim totalmente distante, a gente sabe o que é o autismo, mas você não tem a consciência do problema que isso é, né? E da dificuldade que essas pessoas enfrentam. Então, como a conversa estava agendada, deu certo que naquela semana que antecedia, na verdade na mesma noite em que eu assisti uma live mediada pelo João Flauzino aqui, em que ele, junto com o pessoal da associação, entrevistou o professor Lucelmo, que é uma referência. Sem dúvida. Eu assisti a live e aquilo, sabe... Tocou. Acende uma luz, você fala, poxa vida, como é difícil a vida dessas pessoas, porque o professor Lucelmo, hoje sendo referência, como as famílias que sofrem com pessoas que têm autismo ou que estão aí na luta,
quando vão pensar em alguém que é referência, o professor Lucelmo aparece lá entre um dos primeiros. E na live ele explicava que ele também é pai de um autista e que quando ele descobriu, falou, bom, agora eu preciso de informação, eu preciso de referência, e ele não encontrou nada, nem na legislação, nem na literatura, nada. Ele falou, poxa vida, estou perdido, não tenho nada. Então ele por si foi atrás de informações e só foi encontrar assim, informações mais aprofundadas, estudos que dessem mais garantia para ele atuar em relação ao filho dele nos Estados Unidos. Mas no Brasil a discussão era pequena. E como de fato ainda é. Está melhorando, está crescendo, tem boas notícias, né, a nível de estado, não em São Paulo ainda, mas, por exemplo, ontem no Rio Grande do Sul, uma grande notícia. E foi assim. A partir desse contato, é como eu digo, eu disse isso na Câmara dos Vereadores de Jafar. Gente, quando você olha de longe, você tem uma visão e você tem um comportamento. Quando você chega um pouquinho perto, você já não consegue mais ter o mesmo comportamento. Se você avançar, aí esquece, você não consegue voltar para trás. Zap, você me permita duas colocações aqui. A primeira delas é com relação a essa informação que você passou, me passar para os ouvintes nossos aqui. O Rio Grande do Sul criou agora aí, até saiu publicado ontem, como você falou aí, né? Agora um programa todo especial voltado aí para os autistas, com a criação, inclusive, de 30 centros de atendimento. E esses centros vão ser ali acompanhados por 8 núcleos, que a gente chama de, vamos chamar de núcleo administrativo, tá? A grosso modo, o Rio Grande do Sul sancionou essa lei ainda ontem e vai começar a colocar, deve ter sido ontem, foi divulgado ontem, e vai colocar em prática também toda essa assistência aí. Agora, com relação aí às ações, aí, se me permita dizer também, a gente sabe que a Adriana ela é uma conselheira da Reunida, né? Reunida. A Reunida é a Rede Unificada Nacional e Internacional pelo Direito dos Autistas. E eu digo mais uma coisa para você, converse mais com a Adriana. Ela é espetacular. Essa menina tem um conhecimento realmente impressionante, me impressiona, e é uma menina, na minha opinião, tá? Minha opinião, que está sendo muito mal aproveitada aqui em Capivari, Jafar e Mombuca. O conhecimento que ela tem e a vivência que ela tem um menininho que é autista, o Raonic. Então, tudo aquilo que ela lutou, os cursos que ela fez e tudo mais, converse com a Adriana, porque realmente ela sabe muito. Muito mais do que algumas pessoas que estão em cargos aí, que deveriam lidar com isso aí, ok? É verdade. E o que você já fez aí? Me parece que você já conseguiu carteirinha para os deficientes, então, uma série de coisas aí, né? O que acontece? Aqui no Brasil, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que leva o nome do filho do Marcos Mion. Que é autista também. Que é autista também. Isso. E é isso que chama a atenção, porque se não houver essas pessoas... Eu acredito, aqui, na semana passada, quando nós conversávamos, eu acho que até perguntei para você se você vivia esse problema com algum familiar. Você falou, não, é que eu também me interesso pelo tema, acho... Sim, eu acho uma coisa realmente... É como você falou, quando você começa a ter uma vivência um pouquinho maior, toca você, né? Você não consegue mais ficar indiferente. Você tem que dar um jeito de ajudar, né? Verdade. Aqueles meios. Eu tenho um microfone na mão. Você agora está na Câmara. Exato. Então, são instrumentos, né, que a gente tem para ajudar esse pessoal, né? E aí, conversando com a Adriana, eles tinham... eu falei para ela assim, ó, vocês querem muita coisa, mas não no sentido de querer muita coisa, é porque vocês têm direito a muita coisa. Só que esses direitos, muitas vezes, eles estão definidos, mas não estão perseguidos, não estão executados, o poder público olha pouco para essa situação. Falei para ela, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ir de passo a passo, fazer aquilo que independe de vontade política, porque esse é o grande problema. Você falou do Rio Grande do Sul, o governo do estado do Rio Grande do Sul vai investir 1,4 milhão de real na construção desses centros. E depois, só nos centros, os 30 centros de referência, vai ter um custo aí mensal para o governo do estado de R$950 mil de manutenção, fora o que ele vai gastar agora para a montagem dos centros. Então é vontade política. É vontade política. E eu falei para ela assim, ó, vamos de passo a passo, aquilo que a gente puder fazer, independente do e puder colocar uma que nem agora, por exemplo, da carteirinha, aquilo que a gente puder colocar como obrigação para o poder público fazer e tirar dele
a conveniência e a vontade, vamos fazer. Porque cada passo que vocês alcançarem é uma vitória para comemorar. E depois, no todo, a gente vê onde a gente chegou. Eu cheguei lá na Câmara dos Vereadores, então essa carteirinha da identificação é uma luta deles de muito tempo. E eu até... hoje as pessoas... Mas por que a carteirinha? Por que é preciso a carteirinha? Por que é importante a carteirinha? Eu falei, olha, segundo a reclamação dos pais e das pessoas, eles ainda têm dificuldade de chegar, por exemplo, num banco e garantir a prioridade de atendimento porque a criança é autista. Porque não consegue... se elas não andarem com todos os laudos médicos na bolsa para dizer, ó, meu filho tem uma deficiência patológica aqui que impede ele de aguentar ficar aqui na fila, ele tem dificuldade de relacionamento ou de comportamento, tá aqui. Então elas precisavam andar com os laudos para provar que a criança goza... do direito, né? Exatamente. Então a carteirinha, que chama... na sigla CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela vai estar ali identificada a pessoa, vai ter o CID, vai ter o nome do responsável, vai ter o desenho do quebra-cabeça, que é o símbolo mundial do autismo. E isso vai facilitar para essas pessoas, nos lugares de atendimento, seja de serviço público ou privado, apresentando a carteirinha, já chamar a atenção para a prerrogativa de direito que essas pessoas têm. Isso era uma luta que eles tinham já há muito tempo. A gente teve uma reunião com o prefeito Fábio, conversamos, falou, nós vamos fazer a lei e depois você trata de regulamentar ela aqui para que o Departamento de Assistência Social comece já tão logo a emitir a carteirinha. Então foi uma das primeiras leis que eu ingressei lá na casa, graças a Deus os vereadores entenderam, foi aprovada por unanimidade. O Poder Executivo já sancionou e nessa semana eu entrei com um requerimento de informação, porque você não pode deixar a peteca cair perguntando se a regulamentação já estava acontecendo. Falei, apesar de você ter 90 dias, já está regulamentado, já está emitindo a carteirinha, porque senão, município pequeno, e aí volta sempre na primeira pergunta, o que você vai fazer como vereador? Quantas leis, por exemplo, aqui, você que é cidadão capivariano que está me ouvindo, rafardense, mombucano, né, Via Lele e Açós também. Quantas leis aqui que poderiam atender ou mudar coisas na sua vida, mas que simplesmente existem e não são cumpridas? Muitas. A gente consegue elencar várias delas aqui, principalmente no quesito que você citou aí, no direito de um atendimento prioritário, até numa fila de banco, né? Entendeu? Existem essas leis aí, mas realmente elas não são cumpridas. Então eu fiz 2 leis de início e que eu fiz essa da CIPTEA, que especificamente é voltada para esse grupo, e a carteirinha de identificação tem essa conotação, tá? Dá para as mães e para as famílias um trânsito maior, uma liberdade maior, e essa pandemia tem prejudicado a gente gostaria de fazer campanhas de conscientização, como você falou do dia 2, que nós... Porque eu já vou falar de outro problema. Aliás, o Rafar fez um trabalho bacaninha dia 2, né? Foi. Com o azul ali, a iluminação, os balões, né? os tecidos. E o que é gostoso? Os prédios públicos também, com cartazes, né? Foi muito bacana o que o Rafar fez, viu? Aí a Câmara Municipal de Rafar tem uma funcionária que é mãe de um autista também. Aí até arrepia, cara. Ele fala, porque é isso que você chegar, a pessoa vir apertar sua mão, ai, ficou lindo, muito obrigado. Ai, as pessoas vão olhar e vão discutir o problema. Só que, apesar da Luz Azul, apesar do presidente Alexandre Fontolano, do qual já agradeço aqui de encampar com a gente essa ideia, vai um abraço para o Alexandre e para os demais vereadores também, a pessoa comentar embaixo na publicação que falava do tema, nós não precisamos de luz azul, nós precisamos de outras coisas. Apesar de você estar dizendo que aquilo é apenas uma iniciativa para que a população discuta o problema do autismo. Ainda assim, existe essa resistência. Porque é a mesma coisa, o Palhardi. Por exemplo, ontem teve um episódio no Big Brother Brasil. Eu não acompanho. Não, eu também não, mas eu pego os temas relevantes. Por exemplo, o rapaz, ele é negro e ele tem um cabelo black. O outro estava pagando o que eles chamam lá de monstro,
e ele estava vestido de Homem das Cavernas. E tinha uma peruca. E aí ele falou pro cara, pô, o seu cabelo parece com essa peruca. Certo? Aí aquilo gerou uma discussão enorme. Por quê? Porque daí vem toda a discussão da afirmação do movimento negro que precisa, busca e luta por respeito. E eu penso que a luta da inclusão do autista e da garantia dos direitos é a mesma coisa. Só que a população hoje, se eu for discutir a afirmação do movimento negro, que eu respeito e luto também, porque até na minha família sou de descendência negra, mas tem muito mais aceitação e uma compreensão e um engajamento, falando, não, isso mesmo, a gente tem que lutar por isso, porque eles precisam de respeito, eles precisam ser respeitados, inseridos. Mas se você falar, vamos lutar na mesma medida para que o deficiente por autismo, por exemplo, que é muito difícil você ter alguém... Você fala, mas peraí, mas o que é isso? Mas que luta é essa? Por que eles precisam ser inseridos? Menino é normal. Então tem essa discrepância na sociedade que precisa ser diminuída. E aí, a outra lei, o senhor falou de 2 leis, então uma é para a identificação, emissão da carteirinha, que é muito importante até para você ter um número exato de quantas crianças autistas você tem no município. Aliás, nós não temos não tem esse censo. Nem Capivari, nem Rafar, né? Não, e segundo a Adriana... É a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião. E segundo a Adriana comentou, me parece que no censo que o IBGE ia fazer, parece que ia entrar essa categoria. Se eu não estou enganado, ela comentou. Cortaram a verba do censo para 30% do que pediram inicialmente, eu já vou adiantar para você. E com essa verba que o governo, 74 mil reais, 74 milhões de reais, uma coisa assim, eles estavam pedindo 3,4, baixou para 0,74. O que aconteceu? Pode ser que nem saia o censo. É inviável. E depois, numa primeira redução de valores, o que eles fizeram? Eles tiraram uma série de itens que seriam perguntados na entrevista para baratear, para o recenseador entrevistar mais gente numa pessoa no dia para ficar mais barato. E também para compatibilizar o que paga pelo trabalho. Resultado, esse item já tinha sido tirado, mas eu acho que não vai nem sair o censo. Você está vendo? Me parece que pediram 3 milhões e pouco, depois baixou para 74 milhões, era bilhões, passou para milhões e tal. Eu tenho os números aqui, mas depois eu procuro. Você vê minha mesa como é que tá aqui, né? Tá aí as comandinhas. Tá aqui, as comandos. Isso falou bem, viu aí, Evandro? É boa aqui esses comandos aí. Conforme a ordem vem aqui, a gente vai colocando. E segundo a lei... Mas eu acho que esse item aí já tinha sido excluído. Tinha sido, não tem o censo, as pessoas não sabem. E a segunda lei, o Palhardi, era uma lei que já existia, na verdade. Era uma lei de 1989, que garantia gratuidade de transporte público em Rafar. Tem por trás disso uma outra luta que eu sei que vai ter, que é em relação às empresas que praticam o serviço, tá? Mas tinha a lei, só que a lei de 89 dizia gratuidade de transporte público para deficiente físico, cego, surdo e mudo. Mas hoje... o rol de pessoas que são consideradas deficientes e que têm direito é muito maior. Sem dúvida. E o autista é um deles. Então eu atualizei a lei para inserir todos os grupos. Então foi uma outra iniciativa, atualizei aquela lei para inserir todos os grupos, para que todos eles tenham direito. Agora entra a segunda briga que a gente vai ver, né? Que a gente sabe que quando se trata de ir num município pequeno, que a demanda é baixa, você falar para a empresa, bom... a demanda já é baixa, mas tem um grupo de pessoas aí que não precisa pagar. Você vai ter que garantir. Aí é outra luta. Chamar a cortesia com chapéu alheio, né? Aí fica meio complicado. Olha, para quem tá ligando o rádio agora, aí, o celular, o WhatsApp, estamos entrevistando aqui o vereador Luiz Fernando Zapp, de Rafar, tá? E o objetivo da vinda dele para nós aqui é contar um pouquinho sobre os seus planos sobre a cidade de Coração, né? E falar um pouquinho, né, dessa ação que foi realizada agora no dia 2, por ocasião aí do dia do autismo, né? Evandro, tem ligação de ouvinte aí? Zé, o pessoal está participando com a gente aqui, né? Tem mistura de perguntas, né? Tá aqui também o Edmilson lá do Castellani. Bom dia, estamos na escuta aqui no Castellani. Aqui também tem meu ouvinte. Bom dia, a prefeitura fiscaliza os terrenos particulares. E quem fiscaliza a prefeitura? Porque os respectivos estão todos tomados pelos matos altos. Lucinéia lá do Bosque. Faz denúncia.
Faz denúncia. Tem um canal de denúncia, denuncia a prefeitura. Quem sabe o pessoal limpe. Tá aqui também mandando para nós aqui o ouvinte. Bom dia a todos da rádio. Palhares, você tem alguma novidade sobre o 13º dos aposentados? O que eu sei sobre o 13º é que provavelmente sai agora no mês que vem, viu? Foi como eu falei no começo aqui, o pessoal tinha que aprovar o primeiro orçamento da União, e depois de aprovado o orçamento da União, que o Paulo Guedes ia dar uma olhadinha lá o que ia fazer. Com isso aí passou a folha de pagamento no caso aqui de março, que a gente recebe em abril, fechou. A folha de abril agora também, se não mandarem logo lá também, mas eu acredito que para maio deve sair sim. Foi o Baco que perguntou? Não, foi aqui outro ouvinte. Bom dia, amigos. Os maiores ladrões são aqueles que têm um grau de estudo elevado, principalmente falando de políticos. Tá aí, Zap, é uma colocação. Aí você falou aí com relação ao canudo, né? Nós falamos aqui, né? Eu também acho que o conhecimento técnico da coisa, às vezes chega mais interessante no município do que um canudo, né? Exatamente. Aqui, na verdade, o que a gente estava discutindo no começo por exemplo, eu tenho departamento chefia de meio ambiente. Eu vou colocar o cozinheiro. Eu tenho departamento de segurança pública. Quem eu vou colocar? O que a gente defende é que as pessoas, né, é que as pessoas que vão tomar conta das pastas, elas tenham conhecimento técnico das ações que aquela pasta precisa tomar. E dentro do que o rapaz ali falou, que é tudo num bloco só, né? Quem fiscaliza a prefeitura e os terrenos particulares. E, bom, quem mais rouba é quem tem estudo, e principalmente os políticos. De fato, esse é o senso comum da sociedade em relação à classe política. Mas o poder está na nossa mão. O poder está na nossa mão. A gente faz as escolhas. E depois que a gente faz as escolhas, a gente também tem que ter a obrigação de acompanhar, fiscalizar. Quem fiscaliza a prefeitura? São os vereadores. E quem fiscaliza os vereadores? São quem elegeu os vereadores. Sim, infelizmente, né, a gente ainda está aprendendo a votar, vou dizer assim, né? Mas a bem da verdade é que eu falei aqui na semana passada, Zap, coincidentemente, com relação aí também ao interesse do público com relação à política e conhecer os candidatos. Eu até falei aqui que se o brasileiro tivesse o furor que ele tem pelo futebol como tem pela política, muita coisa poderia mudar no país. Hoje, quando o Corinthians vai mal, estou dizendo do Corinthians aqui, o Palmeiras, o Santos, São Paulo, o que acontece? A torcida protesta, vai lá, cerca o ônibus, quer bater no jogador, vira a faixa no campo de ponta cabeça, vai o time, vai às ruas, protesta, invade CT. Nós fazemos isso na política. Né? Olha, o gás, tá aqui, ó, o gás industrial vai subir 40%, o gás encanado, tá? Pode subir 40%, gente, isso onera tudo. Ah, mas eu não tenho indústria. Mas o que você usa na sua casa aí, a fábrica faz. Sabe, vai subir 39% o gás encanado. Não sei se você está sabendo dessa. Entendeu? Gente, tinha que bater panela. Tinha. Mas a gente não é assim, né? Não, o senhor disse tudo. Eu me aplico para algumas coisas, mas me convenço de que em outras é assim mesmo. E não é assim mesmo, né? Foi o que eu disse no começo. Por que você quis ser vereador? Um dos motivos era jogar luz lá, não luz no sentido, você é... Não, tornar evidente o que é feito lá dentro e como é feito. Zap, vamos lá, 8 horas e 37 minutos em Capivari. Eu queria deixar aí, se você quiser fazer alguma colocação, alguma mensagem que você quer mandar, falar de algum projeto que você tem em mente. Eu vou passar aí, porque a audiência nossa em Rafar também é muito boa, graças a Deus. Viu? E Rafar agradece, né, o apoio da Rádio Alternativa FM, o programa aqui, a conversa com o Palhardi, é muito proveitoso. Eu vou aproveitar esse espaço para deixar uma mensagem especificamente sobre o tema que nos trouxe aqui, que é a luta por inclusão dos autistas, das pessoas portadoras do espectro autista, e a conscientização que precisa haver cada vez mais forte na sociedade e na população. O autismo é um problema sério. Segundo o estudo que eu li nessa notícia do Rio Grande do Sul, a qual eu quero louvar aqui o governo estadual do Rio Grande do Sul, parabenizar o governador Eduardo Leite pela iniciativa. Como foi dito, serão 30 microcentros espalhados pelo estado
para ser centro de referência, de acolhimento, tratamento, direcionamento, não só da pessoa, mas da família. E é essa a questão. Você consegue imaginar aí na sua casa como é para uma mãe de uma criança atípica, de uma criança autista, a rotina de vida dessa mãe, a rotina de vida dessa criança, como que isso define muita coisa em torno de tudo. E consegue imaginar que essas pessoas têm muito pouco ou quase nada de respaldo no poder público e também na sociedade como um todo. Então, dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização e da Inclusão, da luta pelos autistas e pelo conhecimento do autismo. Nós aderimos, junto com a Reunidas Rafar, a campanha do Acenda a Luz Azul, para que haja essa discussão e essa conscientização. E a mensagem que eu deixo para você é exatamente essa. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada e veja se você consegue ficar indiferente em relação a essa luta. Tenho certeza que não. Tenho certeza que você vai perceber a necessidade de organizarmos as nossas forças para poder construir um caminho mais fácil de ser trilhado por essas pessoas. Zé, eu queria dar uma dica aí também para as mães. A própria Adriana tem um projeto que chama Mãe Iromba. Não sei se ela comentou com você. Eu até ia perguntar para ela, porque ela usa esse nome como na rede social. Maromba, sabe o que é maromba? Maromba é aquela vara que o equilibrista usa para ele ficar em cima lá do cabo de aço, tá? Maromba. Certo. E no litoral a gente chama de maromba também, um cabo de aço que você liga para puxar uma determinada embarcação. Então, quando ela colocou Mãe Iromba, ela se referiu exatamente a essa. Ela é esse equilíbrio que tem que haver no dia a dia do autista, você está entendendo? E hora outra também, né? E por isso que é Mãe Iromba. Então é por isso que ela usou, foi muito bem escolhido esse tema aqui por ela, viu? Quem sabe que a maromba aí, exatamente elas fazem isso aí. E ela tem esse canal aí da Mãe Iromba, que qualquer um pode acessar, disponibilizar gratuito, que tem muitas dicas para a mamãe aí, para a família autista, viu? Um monte de orientação. Inclusive ela tem um canal aberto de comunicação, se você quiser mandar uma mensagem para ela e tudo mais. Pode mandar sim, porque o Mãe Iromba é um projeto bacana, idealizado pela Adriana. E na sua definição, pode ser tanto um quanto outro, né? Pode ser, ora ela é aquela que se equilibra, ora ela é aquela que puxa o barco, né? Os dois, né? Uma mãe autista realmente... Eu queria aproveitar anjos, aqui, né? Palhardi, e mandar um abraço e agradecer... Uma pergunta lá. E agradecer aos vereadores, o vereador Juan Henrique, aqui de Capivari, que quando visitou lá a Câmara de Rafar, viu esse projeto, se interessou, entreguei para ele o projeto. A vereadora Mariane Messias, de Mombuca, presidente da Câmara Municipal de Mombuca, que eu também entreguei o projeto, e eles se responsabilizaram aqui em Capivari e lá em Mombuca também, a gente coordenar as ações, criar essa rede de legislação para ajudar as pessoas. Pedi para a Adriana ontem levantar o que a gente tem a nível estadual aqui em termos de política pública, tomando por base aquilo que nós vimos ser anunciado no Rio Grande do Sul ontem, para depois que a gente ter esse levantamento, tentar levar para o governador também um pedido especial nesse sentido aí, para que São Paulo também seja pioneiro nessa luta aí. Olá, vereador, tem uma pergunta do ouvinte dizendo o seguinte: Capivari parece que tem uma situação, se é lei ou não, que os aposentados aí, o pessoal acima de 60 anos, que seja 65, 60 anos, aqui em Capivari os aposentados podem usar circular. Já a Rafar parece que a idade é de 65 anos. Isso. Por que, de repente, essa diferença de idade? Olha, lá em Rafar, como eu disse, tinha uma lei de 1989, já definia como 65 anos. Na lei que eu entrei como substitutiva, alterando essa de 89, eu coloquei a idade de 60, né? Coloquei a idade de 60, alguém até questionou, falou, mas na lei anterior está 65. Falei, mas eu vou tomar por base 60 porque eu acho que é a idade mínima exigida, né? Então, essa lei que foi promulgada agora recentemente, baixou para 60. Então agora a partir de 60 Rafar está podendo usar agora também aí a circular como Capivari. Eu até menciono, eu
depois o ouvinte, eu posso até pegar... Ele é de Rafar? De Rafar. Posso até pegar o contato e fazer contato com ele, porque essas coisas aí é que nem a gente diz, vamos fiscalizar, ver como é que o executivo vai se comportar, tanto na carteirinha, quando ele vai regulamentar, de que forma ele vai regulamentar, e também dessa lei municipal do transporte. Fiz também um pedido de informação para saber como anda e que nível está a tratativa, e a gente sabe, não vou falar empresa, porque a gente sabe que aqui é só a MM Souza mesmo que presta, então como é que está a tratativa com a MM Souza para garantia desse direito. Perfeito. Isabel, muito obrigado. Eu que agradeço. Aí, se você quiser fazer alguma consideração final. Gente, eu que agradeço, quero tomar por base aqui o comentário do ouvinte que disse sobre o Mato Alto, e sobre a fiscalização, e sobre a roubalheira na política. Minha mensagem, eu gostaria de deixar o seguinte aqui. A primeira, não poderia deixar de dizer, pensa no autismo e pensa naquilo que você, dentro do seu espaço, pode fazer para cooperar e para ajudar. Se a gente somar força, a gente vai conseguir chegar longe. E no mais, veja em quem você votou. Chega pertinho dele e diga, meu amigo, você é o meu escolhido, o que você tem feito até então? Como é que está a situação? Eu tenho meu bairro tem aquele, nossa cidade tem este problema. Quais são as ações que você tem tomado para melhorar? Se engaja nisso, porque a força é nossa, é da população, desde que organizada, e como o Palhardi disse, dando para a política e para as ações dos seus representantes a mesma ênfase e aplicando a mesma paixão que às vezes eu aplico para o futebol ou para o tempo que eu gasto numa rede social. Se a gente pensar nisso, a gente vai melhorar. Perfeito. Vamos lá então. Zap, muito obrigado pela presença, tá ok? E lembrando você mais uma vez que você tem um canal aberto de comunicação aqui. Qualquer novidade que você tenha aí, é só entrar em contato conosco que a gente vai ter o prazer de recebê-lo aqui para fazer a divulgação, ok? Muito obrigado. Tá aí, vamos lá. Mário Timão, bom dia pessoal. Vai Corinthians, o maior de todos. Parabéns ao vereador Rafardense. Os vereadores de Capivari precisam mostrar-se mais. Precisam